Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador Marcos Rogério comentou a abertura de investigações a partir do relatório produzido pela CPI da pandemia do Senado, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador enfatizou que o Ministério Público iniciou uma investigação e não propôs denúncias e afirmou: essa é mais uma prova de que o trabalho da CPI foi político e não técnico. O senador explicou por que a Procuradoria-Geral da República ou o Ministério Público Federal não denuncia. Porque o trabalho da CPI foi político e não processualmente técnico. Simplesmente isso. Marcos Rogério explicou que se a CPI tivesse seguido as regras corretas de investigação e se tivesse comprovado alguma prática ilícita, o próprio relatório serviria de fundamento para a denúncia. E disse: o Brasil inteiro assistiu o atropelo do processo investigativo, onde se ignorou regras basilares, apresentando conclusões totalmente alheias à verdade dos fatos. O senador concluiu: dia após dia fica mais claro o jogo de cena, a motivação política da CPI. O jogo era e é pré-eleitoral, com vistas às eleições deste ano de 2022. Vai vendo, Brasil. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI do Senado não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E essa semana que uma procuradora do Ministério Público Federal vai abrir investigação a partir das provocações da CPI da pandemia. Observaram? Vai abrir investigação e não propor denúncia. Por quê? Nesse caso, o que entendo ser plausível considerar é que o relatório da CPI terminou servindo como uma mera notícia de fatos, né, que vai demandar investigações específicas de cada um daqueles que foram acusados no relatório no âmbito da CPI. E por que a PGR ou o Ministério Público Federal não denuncia? Porque o trabalho na CPI foi político e não processualmente técnico. Simplesmente isso. Se a CPI tivesse atentado para as regras processuais próprias da investigação,
E se realmente houvesse a comprovação de alguma prática ilícita, o próprio relatório poderia fundamentar eventual ação, seja de improbidade, né, ou a formulação de denúncia para a abertura de um processo criminal. Mas não foi isso que aconteceu. O Brasil inteiro assistiu o atropelo do processo investigativo, onde se ignorou regras basilares, né, apresentando conclusões totalmente alheias à verdade dos fatos, né? Daí não se acreditar que as investigações no âmbito do próprio Ministério Público terão um fim distinto disso, né? A pandemia, como todos sabemos, pegou o mundo inteiro de surpresa. Ninguém tinha e não tem respostas prontas. Nenhuma autoridade ou governo no mundo conseguiu dar uma resposta isenta de erros. Todos acertaram, todos erraram. Nenhum sistema de saúde, seja público, seja privado, conseguiu evitar um grande número de casos e, infelizmente, também de mortes. As medidas mais drásticas, mais duras, como, por exemplo, também não foram eficazes para evitar a disseminação do vírus. Basta ver que, mesmo aqui no Brasil, né, estados e municípios que foram mais rigorosos, né, tiveram, em alguns casos, índices até maiores do que a média nacional. Isso é um fato, né? Então, em resumo, autoridades que foram alvo de investigações certamente terão agora no Ministério Público Federal a oportunidade de apresentarem suas razões perante o MPF. Terão o dever de esclarecer os fatos, mas com o direito de apresentar suas versões, o que não aconteceu na CPI. Repito, se a CPI tivesse cumprido o seu papel de investigar com seriedade e obedecendo às regras do processo, não teria suscitado tantas narrativas, tantas acusações, sem lastro, na verdade real, sem provas. Dia após dia fica mais claro o jogo de cena, a motivação política da CPI. O jogo era e é pré-eleitoral, com vistas nas eleições desse ano, de 2022. Vai vendo, Brasil. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo.
Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.